Será que você precisa pagar para o YouTube recomendar os seus vídeos? Eu vou te mostrar casos reais, como o do Adalberto Vandrei, que mesmo com poucos inscritos, tem feito o YouTube trabalhar para eles. Então a resposta é não, você não precisa pagar para ser recomendado pela plataforma, mas precisa cumprir esses 5 passos, porque sem isso daqui não tem solução. Então vem que eu vou te mostrar o caminho. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você, que tem uma marca, que tem um negócio, que querem compartilhar conhecimento aqui no YouTube e querem ganhar autoridade com isso. Eu vou mostrar para você que você não precisa pagar tráfego pago, investir em tráfego pago para ter os teus vídeos recomendados, mesmo que você tenha um canal pequeno, mas precisa desde o início já aplicar esses 5 passos. E que passos são esses? Vamos para o primeiro. O primeiro passo diz respeito à própria plataforma, o YouTube. O YouTube ele precisa identificar sobre o que é o teu canal. O teu posicionamento precisa estar muito claro. E é aquilo que eu sempre repito por aqui. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, quanto mais claro for o teu posicionamento, quanto mais claro for o teu conteúdo sobre o que é o teu conteúdo e para quem a plataforma deve entregar, melhor. Porque eu quero que você pense da seguinte maneira: o YouTube é uma ferramenta de buscas que está o tempo todo tentando memorizar o comportamento dos usuários, certo? Então, a partir do momento que ele compreende que o usuário que consome o teu conteúdo é o usuário X, ele vai entregar para vários perfis que são semelhantes ao usuário X. Logo, se você tem um usuário, se você tem uma audiência muito clara, um posicionamento claro sobre o que é o teu conteúdo e para quem a plataforma deve entregar, o teu sucesso vem muito mais rápido. E até um erro muito comum, quero que você anote, já quero começar com algo que é muito comum. Um erro muito comum é você querer começar o canal e abordar vários temas, um diferente do outro. Então isso é um erro. Tá? É um erro porque se você quer ganhar força no YouTube em algum tema específico, você precisa trazer mais daquele ou daqueles temas e não sair por aí querendo cobrir todo e qualquer assunto. A gente já vai falar sobre isso no item 5, que é bem importante. Então vamos então para o item 2? O item 2 diz respeito à palavra-chave. Você já ouviu falar o que é palavra-chave? Palavra-chave a gente pode dizer que são os termos de busca, os termos usados pelo usuário para buscar pelos temas dentro da plataforma. Então, a palavra-chave é o coração do teu conteúdo. Digamos que eu vou fazer um conteúdo sobre tratar bruxismo, certo? Então, mesmo que eu faça um título como tratar bruxismo com o ranger dos dentes em 2025, mesmo que eu faça um título todo completão, o coração do meu conteúdo está em tratar o bruxismo. As pessoas estão buscando dessa maneira, tratar o bruxismo. Então, quando eu falo sobre isso, sobre palavra-chave, você vai ver que o coração do YouTube está nisso daqui. A gente está falando de um mecanismo de busca, a gente está falando em otimização de conteúdo para os motores de busca. E sobre isso daqui, a gente sempre precisa pensar nos títulos. Então, os títulos dos seus vídeos precisam ser muito bem pensados. Quais serão as palavras-chave que você vai colocar no teu conteúdo? Qual é o termo de busca que de fato o teu usuário está utilizando? E por isso é muito importante que você entenda sobre palavras-chave, que você compreenda mais sobre otimização para os motores de busca, para que o YouTube trabalhe para você sem você precisar pagar para impulsionar. E não tem nada de ruim em pagar, em usar tráfego pago. Na verdade, o tráfego pago, eu digo que ele deve entrar no momento em que o YouTube já sabe para quem entregar o teu conteúdo. Caso contrário, você vai só rasgar dinheiro. Você vai só fazer aquela troca de visualizações por dinheiro, mas não vai de fato ter os resultados que você busca. Quer chegar para as pessoas certas, quer ter mais conversão em vendas, inclusive. Então, para isso, você precisa entender como a plataforma funciona, para que primeiro o YouTube entregue teus conteúdos, para depois você impulsionar aquilo que já está dando certo. Então, preocupados aqui em YouTube, palavra-chave, vamos para o terceiro tópico. O terceiro ponto muito importante diz respeito à embalagem. Isso é muito importante, tá? Então, assim como a gente escolhe um livro, muitas vezes pela capa, a gente vai escolher o vídeo também pensando na capa. Então é muito importante que a embalagem se torne interessante. Você não basta fazer um título, uma thumbnail, uma capa de um vídeo
informativa. É importante que você pense também na embalagem, como que você vai fazer a capa desse vídeo para que as pessoas tenham de fato interesse em clicar. E quanto mais as pessoas se interessam em clicar, mais o YouTube compreende que aquele conteúdo deve ser recomendado. Então não é à toa que lá dentro das estatísticas você vai ver dois dados muito interessantes, que é o quê? Número de impressões e número de taxa de cliques. Taxa de cliques. A letra aqui maravilhosa, né? Então, número de impressões e taxa de cliques. Número de impressões é quantas vezes o seu vídeo apareceu para as pessoas e a taxa de cliques é quantos por cento dessas pessoas aqui tiveram interesse em clicar. E para a gente aumentar essa taxa de cliques, a gente precisa cuidar dessa embalagem, se preocupar em como fazer a embalagem perfeita, a embalagem que faça as pessoas de fato terem o interesse em clicar no teu vídeo. Então, antes de eu ir para o tópico 4 e 5, se você está gostando de tudo que eu estou trazendo por aqui, já me conta aqui o que está sendo mais difícil para você no processo de criação de vídeos para o YouTube. Ah, Fran, é eu ter ideia, é você montar o título, é você fazer o roteiro, é você criar a thumbnail, é você gravar, editar. Coloca aqui que eu quero muito entender onde que está a maior dificuldade de vocês para que eu possa realmente ajudar. Beleza? E agora a gente vem para o quarto e para o quinto tópico. O quarto tópico também faz muita diferença, diz respeito ao engajamento. E esse engajamento aqui, ele é algo amplo realmente. Quando eu digo engajamento, não é sobre número de likes, número de comentários, isso conta também. Quanto mais engajamento você tem, melhor. O que eu acabei de fazer foi estimular o engajamento de vocês, para que a plataforma compreenda o conteúdo tá tão interessante, tá tão legal, que as pessoas estão parando para engajar. Mas esse engajamento diz respeito também à retenção, ao quanto as pessoas permanecem assistindo o teu vídeo. Porque de nada adianta você ter um posicionamento claro, você saber construir um título pensado para as buscas, você criar uma embalagem muito interessante, se quando as pessoas clicam no seu vídeo, elas desistem nos primeiros segundos ou nos primeiros minutos, porque isso passa uma mensagem para o algoritmo de que o teu conteúdo não vale a pena ser recomendado. Logo, vai ficar muito difícil de você ser recomendado sem usar tráfego pago. Então, a técnica aqui é você estar sempre buscando melhorar essa retenção. E tem técnicas realmente de você fazer um roteiro mais persuasivo, um roteiro mais interessante, um roteiro que faça a pessoa permanecer do início ao fim. Não é à toa que canais mesmo pequenos, com poucos vídeos, como o do Adalberto, que eu mostrei agora há pouco, teve um vídeo dele que mesmo com poucos vídeos no canal, foi super muito bem recomendado pela plataforma, assim como o caso do Vandrei. Então todos eles aplicam o meu método, Método Pro, dentro da mentoria Premium. Então eles são meus mentorados. E aí fica muito mais fácil, porque obviamente eu tô ali junto e eu faço o quê? Eu acelero os resultados dessas pessoas para fazer com que elas realmente compreendam como funciona e como que elas vão aplicar isso no negócio delas. Mas esse engajamento aqui, ele é muito importante. Então a gente vai estar sempre avaliando engajamento, embalagem, título, posicionamento. Então tudo isso faz muita diferença. Deu para entender? E por último, mas não menos importante, a gente vem para o tópico sequência. Esse tópico sequência diz respeito à parte de sequência de vídeos mesmo. Então, diz respeito à parte de linha editorial, de conteúdo que você vem trazendo. Por quê? É importante que essa sequência de vídeos seja coerente com o teu posicionamento, seja coerente com os títulos, as palavras-chave que você quer ficar forte e seja coerente, inclusive, com embalagem e engajamento. Então essa sequência de vídeos ela precisa ser estratégica, porque de nada adianta você criar vídeos muito bons, mas onde a sequência não se conversa. E quando eu digo sequência, eu vou até tirar uma dúvida bem importante, tá? Que é o quê? Tem gente que fala assim, Fran, então quer dizer que um vídeo deve ser a sequência do outro? Exemplo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4? Não. Essa sequência lógica aqui de conteúdo você vai trazer no teu conteúdo pago. As pessoas, para elas terem acesso a uma sequência lógica, a um processo, a um método, elas pagam para ter acesso a isso, certo? No conteúdo gratuito, você não precisa e não vai fazer numa sequência lógica. Por exemplo,
O que é bruxismo, sintomas, como tratar, não precisa ir numa sequência lógica, você pode trazer em outra sequência, mas precisa fazer sentido e os vídeos estarem relacionados com um único público. Então, toda essa estratégia faz com que os teus vídeos sejam recomendados, mesmo que o teu canal seja pequeno. E o mais importante, sem usar tráfego pago, sem pagar para impulsionar. Então, não saia por aí pagando para impulsionar, usando o tráfego pago, sem antes fazer o YouTube de fato trabalhar para você e entregar para as pessoas certas. Deu para entender tudo que eu trouxe para você? Então faz o seguinte, aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.